Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de São João, capítulo 20, versículo 19. São João 20, 19. Assim diz a Escritura Sagrada. Irmãos, fiquem no próprio lugar. Ninguém se movimente. 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Podem sentar, meus irmãos em Cristo. Depois de uma semana de grandes acontecimentos, né? Pela cura, né? Divina da nossa irmã Simone, que teve, creio eu, segundo a medicina ele fala, eles usam tantos termos, um princípio, né? Uma convulsão, derrame, AVC, eles dizem. Para mim foi uma seta satânica, né? E ela ficou com o rosto deformado, né? E a vista esquerda paralisada. Mas pelo poder da imposição das mãos, que está lá no livro de São Marcos, né? No capítulo 16, que poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, né? E pela graça isso lá aconteceu. E o Senhor libertou a nossa irmã daquele espírito de enfermidade. Então, nós estamos felizes, regozijando na presença do Senhor pela cura da nossa irmã. E ela, nessa semana agora, já volta às suas atividades, né? No labor, nos labores dessa vida, ou seja, do trabalho. E nós somos felizes e alegres com o Senhor por essa bênção concedida para aquela família. Eu sempre disse, Satanás sempre vai nos atacar, mas se nós confiarmos no Senhor, o Senhor pelejará por nós e nos dará vitória. Mas, amados irmãos, depois de alguns dias, sem a gente gravar essas mensagens, que têm ido para o mundo todo, né? Como se diz, essas fitas, esses vídeos, né? Estão indo. O Senhor, através do seu Espírito, tem feito isso por nós. E aonde nós não podemos chegar, Deus ali chegará. O profeta disse, né, que algum dia a mensagem chegaria ali para os israelitas. E muitos anos atrás, não muitos anos, eu creio que lá pelos idos de 1986, né, recém-chegado aqui em Campo Grande, né, eu tive uma visão, que eu vi uns envelopezinhos indo para o alto e caindo numa caixa. Né? Aí eu fui entender que seria o meio de comunicação em massa que nós temos hoje, que é a internet. Não nos usa para o mal, nós usamos para o bem. Assim como a gente pega um instrumento para louvar o Senhor, pega o mesmo instrumento e louva a Satanás. Vai depender sempre do referencial. Como é que eu estou usando aquilo que Deus proporcionou? Porque é uma coisa espantosa, né? Em questão de segundos, né? A mensagem chega em pontos distantes do planeta. Então, eu não tenho nada contra alguém que faça uso desses meios de comunicação em massa, né? Mas tudo tem que haver limites, né? Tem que haver limites, em tudo temos que ter regras, mandamentos, estatutos, né? Então, amados irmãos, eu vejo que a mensagem tem chegado a pontos distantes, né? Quando nasceu meu irmão, aí um pouco fraco na fé, né? Ele mora na Irlanda do Sul, né? Em Dublin, igreja, Dublin, né? Para mim é Dublin, mas lá fica Dublin aqui dentro. Então lá em Dublin, sei lá,
em Dublin, na Irlanda do Sul. E ele acompanha a mensagem. Né? Então ele acompanha. Por exemplo, o irmão parece que ele coloca 2 horas depois da nossa reunião e já coloca a mensagem, né, na internet, e ela vai para o mundo todo. De vez em quando encontro alguém que assistiu a mensagem em algum lugar. Né? Esse dia ela falou que o irmão dela estava assistindo uma mensagem nossa no celular. São meios que existem, né, de comunicação, e a mensagem vai. Né? Então, amados irmãos em Cristo, depois de alguns dias um pouco distante aqui, na mesa pura, aqui do Senado, mas com grandes reuniões que nós fizemos, voltamos. E hoje a gente está ministrando a mensagem número 16, né, dessa terceira dimensão, da primeira trombeta, né, somando então 62 mensagens. E nós já estamos caminhando, daqui 7 sábados, nós terminamos estas 3 dimensões dessa primeira trombeta. E, no cômputo geral, nós estamos atingindo a mensagem de 1091. 1029 das vestes sacerdotais e 62 das trombetas. Então, grandes coisas vão vir. Grandes mensagens vão acontecer. E nós temos que ficar atento, muito atento. As visões são muito rápidas. Elas são milésimos de segundos. Nós temos que estar ali atento, captando tudo. Porque não se capta essa mensagem pelo intelecto. O irmão aqui é engenheiro, né? Eu também tenho curso superior, mas esses conhecimentos que nós temos seculares, né? E que os irmãos têm dons, têm virtude, têm tudo, né? Não significam que nós temos a revelação do Senhor. Não, nós temos conhecimentos seculares, né? Para o nosso bem-estar terreno. Né? Não sou contra ninguém que estuda, não. Mas estudo não te leva para a glória nem para os céus. Te dá um bom emprego na terra para você tratar melhor a sua família aqui no meio dos gentios. Né? Então, tem uma certa, vamos dizer, importância. Né? Mas não é a nossa salvação. E hoje é o 4º dia de Bul, o 8º mês do ano lunar. E nós estamos então no 8º mês lunar, nesse 3º ano sabático, na última semana de anos do 8º silêncio. Os irmãos conhecem essas dimensões que a gente está citando aqui. Então, nós estamos caminhando a passos silentes. Eu gosto de poesia. Passos silenciosos, mas firme, entendeu? Nosso passo é firme. Parece que ele é lento, parece que ele é vagaroso, mas é firme. Cada passada nós damos a passada alinhado com as Escrituras. O assim diz o Senhor. Não nos importa o assim diz a igreja. Não. Não nos importa credos, dogmas, costumes de igreja. Nada disso nos importa. O que nos importa é o assim diz o Senhor. O que está na imagem oculta na sombra. E nós temos enxergado isso através da revelação. Haja luz, houve luz. Então, a palavra tem um poder muito grande. A palavra é uma coisa extraordinária. Por isso que Timóteo orientou que não saia palavras vãs, torpes da nossa boca. Né? Por quê? Ela tem poder. Muitas vezes o pai vai orientar o filho e diz para o filho: eu quero que você caia daí. Aí você aprende. Ele cai, arrebenta a cabeça, sofre lá uma enfermidade terrível. Mas você, pai, ao corrigir, desejou a infelicidade dele. Você invocou um demônio sobre o seu filho. Então nós temos que ter muito tato na hora de repreender um filho. Muito tato na hora de repreender a igreja. Muito tato ao repreender o irmão, o ancião. Enfim, nós temos que ter sabedoria. Se não temos, vamos pedir ao Senhor.
Ou se nós não nos julgamos em condições de orientar ninguém, chame um que tenha mais conhecimento, que sempre tem no nosso meio pessoas capazes. Amém? Sempre Deus levanta um, outro, né? Eu sei que aqui os irmãos todos têm dons, né? Nós temos dons, né? Se precisa de uma coisa, tem um irmão ali que tem aquele dom, né? Então sempre nós temos alguém que faça alguma coisa por nós com os dons que ele tem, né? O irmão, por exemplo, o irmão é evangelista. Ah, mas eu gosto muito dele como diácono. Por quê? Ele está sempre socorrendo um, outro. Mas o diácono é isso mesmo. O diácono é para socorrer, é para ajudar, é para ir lá ver as necessidades. Né? Amanhã eu vou ter que exercer o papel de um diácono. Eu tenho que ir lá perguntar para aquela família, né? Inquirir aquela família. E o que estão precisando? Né? E a Bíblia diz em Romanos, comunicai com os santos nas vossas necessidades. Né? Se ele me julga uma pessoa idônea, né? Correta, boa, né? Eles vão abrir o coração, como já abriram um pouco para a minha pessoa. E eu vou lá, em nome do Senhor, né? Que é Ele que me conduz, Ele que faz a obra. A gente sem Ele não adianta ir para lugar nenhum. E vamos estender as mãos para aqueles irmãos e socorrê-los nessa hora difícil, né, deles. Então, irmãos, mas tudo isso é muito importante. E nós estamos, né, nessa dimensão muito gloriosa, muito importante e muito séria. É uma época, o irmão Borges sempre fala isso aí, do descontentamento. Nós estamos nessa fase. Há um descontentamento generalizado. Mas isso é o que é? Fruto da postura do gentil. Nós não temos que entrar nesse campo. Nós não temos que se deixar dominar por isso. Não podemos se deixar levar pelo mundo gentil. Muito pelo contrário. Não, nós temos que permanecer no nosso posto de serviço, como dizia o profeta, né? Crendo, né? Verdadeiramente que Deus tem nos colocado no caminho certo. E a mensagem dessa noite, o título dela é bem interessante. O cenáculo dos apóstolos. A gente viu o cenáculo de Samuel. Que coisa tremenda. Né? Samuel julgava o povo na sua casa em Mispá. Lá ele julgava o povo. E a arca ficou 20 anos na casa de Aminadab. Ficou lá 20 anos. Isso é a quase meia hora de silêncio. Então o cenáculo também envolve o quê? A quase meia hora de silêncio. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Né? E tendo aberto o sétimo selo, fez silêncio quase por meia hora. E a gente viu, através das escrituras, né? Pedro, Salmos, que 1000 anos equivalem a 24 horas, a 1440 minutos. Se é quase meia hora, 29 minutos e 30 segundos. Né? Aplicando a regra das proporções, encontramos aproximadamente 20 anos. Né? E é exatamente o tempo que a arca ficou naquela casa. Ficou onde? No cenáculo. Né? E a mensagem dessa noite, irmão, ela vai ampliar um pouco mais o nosso conhecimento do cenáculo. O cenáculo é muito importante. Bom, se o cenáculo é um lugar santo e glorioso, nossas reuniões, então quando a gente se reunir no cenáculo para a adoração, nós não podemos estar conversando isso, aquilo outro, brincando com criança e não sei o quê, e até olhando o celular. Não é hora disso, é hora da adoração. Se é hora da adoração, vamos adorar o Senhor. Né? Nós não podemos, na hora da adoração, estamos aqui preocupados com A, B, C. Até eu peço, quando chega aqui, desliga esse celular, apaga tudo. Ou nós cuidamos do mundo, ou vamos cuidar das coisas de Deus. Né? E se o tempo é para o Senhor, então no cenáculo nós temos que manter essa disciplina. Né? Não falo isso aqui para repreender ninguém, não, mas como orientação, ensinamento. Né? Concordam? Amém? Se nós estamos no cenáculo,
nós estamos tratando de coisas sociais, então não estamos no cenáculo. Agora, assim que terminar a nossa reunião, nós entramos em outra dimensão. Aí sim, porque o cenáculo, ele é terrestre, mas o culto é espiritual. Isso está lá no livro de Hebreus. O tabernáculo de Moisés era terrestre, mas o culto nunca foi terrestre. Diz a Escritura que ele era o quê? Celestial. Então isso é muito importante para o aprimoramento, né, espiritual de cada um de nós. Então, meus irmãos, eu tenho um momento muito sublime, muito glorioso, esse que nós estamos vivendo. Né? Veja que Jesus, ele se apresentou aonde? No cenáculo, onde estavam os apóstolos. E no meio dos apóstolos havia um que não estava crendo naquilo. Ele só creu depois que ele viu, ou bem daquele que nunca viu, mas que está crendo. Tomé não creu, não. Ele precisou tocar no corpo do Senhor para ele que ele cresce. Mas aonde que o Senhor se manifestou? Que dimensão bendita e gloriosa. Ele não se manifestou em templo nenhum, porque os templos que havia naquela hora eram as denominações naquele momento. Eles discordavam do sumo sacerdote e cada um abria a sua sinagoga. Né? E ali, e os apóstolos nunca levantaram templo nenhum, mas eles iam na sinagoga, no templo deles, pregar para eles, corrigi-los. Jesus sempre entrou na sinagoga para corrigir quem? Aquele povo. E eles diziam que era a casa de Deus. Ele chegou a falar, mas vós tendes transformado a minha casa em covil de salteadores. Ué, se era a casa de Deus, como é que podia estar praticando aquelas coisas todas? E hoje, eles falam, não, aqui é a casa de Deus. Mas que casa de Deus é essa que você faz bingo lá dentro, amigo oculto, chá de panela, chá de canela, chá de fralda, chá de urina, chá de fezes, chá de jiriguê, e tanto chá. Jograis, aqui jograis, lá teatro disso, teatro daquilo. Lá vem a irmã com a barriga grande, travesseiro a barriga, dizendo que é Maria. Ó, gente, então não é na casa de Deus. Não é, isso é mentira. Ué, ou eu estou falando alguma heresia aqui? Não é verdade? Como isso fez transformar a casa de Deus em covil de salteadores? Aí eles colocam lá uma cantina, vende mais caro que o barzinho ou o comérciozinho da esquina ali. Muito mais caro. Concorrência desleal, porque eles pagam os impostos. E eles pagam o imposto? Não, isso é isento. Porque aí a igreja romana tem que pagar também, né? Então, a gente não paga, você também não paga. Quer dizer, concorrência. Mas isso é coisa dos gentios. Como dizia o profeta, isso é briga de mãe com filha. Né? A mãe brigando com as filhas, né? Que a grande prostituta é a mãe das denominações. Está lá no Apocalipse 17. Gente, esse negócio de briga de mãe com filha é melhor a gente ficar de fora. Não? Muito melhor. É o que nós temos feito. Deus tem nos tirado isso aí. Ué, o que diz Apocalipse 18? Sai dela, povo meu, não incorras nos teus pecados. Então, sai dela, povo meu. E isso tem acontecido. O Senhor tem nos arrebatado do sistema religioso político e nos colocado nessa dimensão do prosseguimento da mensagem. Então, meus irmãos em Cristo, agora, que coisa interessante esse capítulo 20. O Senhor mostrou as marcas dele. Porque ele foi ferido pelos seus amigos, né? Na casa dos seus amigos ele foi ferido. Mas ele mostrou as marcas, porque ali a palavra foi crucificada. A palavra ressuscitou, ali estava a palavra manifesta. E hoje, novamente, as marcas aí estão. Jesus novamente está sendo crucificado por essas doutrinas mentirosas que existem, né? Por esses credos, por esses dogmas, essas crenças, e essas coisas todas, e essa fobia satânica pelo dinheiro. Abre-se templos aqui, templos ali, templos lá, em tudo quanto é lugar. Qual a finalidade maior? Dinheiro para Jesus. Ele não precisa disso. Né? Então, nós vemos um tempo que da heresia, um tempo horrível, e nós estamos no meio dessa podridão. Oh, mas os lírios nascem aonde? No meio da lama. Né? Então, nós somos lírios no meio dessa podridão toda.
Então, hoje, novamente, como está dizendo, a palavra sendo crucificada. As marcas de Cristo aí estão. Mas há um povo que está adorando a Deus. Há um povo que está glorificando ao Senhor. Né? E o sistema religioso está enredado. Está enredado, ele está completamente dominado, enganado por Satanás. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Agora as pessoas ficam preocupadas com os Illuminati, com não sei o quê, com teoria de não sei de quem, Nostradamus, sei lá. Gente, se o mundo, a Bíblia diz que o mundo está na mão do maligno, não se fica preocupando com essas coisas. Essas coisas não nos afetam. Eu quero saber o que os Illuminati estão pensando, que vão fazer, que vão atacar ali, e que o Estado de exame, não sei o que tem. Irmão, não se preocupe com essas coisas. O Senhor nos guardará. Lá do Egito, no meio da impiedade, no meio da corrupção desordenada, desenfreada e imoral. Nada aconteceu com os filhos, com os israelitas ali em Gozém. Nada. Não havia luz no Egito, lá havia luz. Havia morte, lá vida. Não sofreram nada, porque eles estavam obedientes ao Senhor. E o segredo da nossa vitória é a obediência. Nós temos que obedecer às Escrituras e viver o assíduo do Senhor. Então, não tem que se preocupar com essas coisas, não. Agora você tem que se preocupar com esse sistema religioso político que está aí. Enganoso, mentiroso. Levando milhões e milhões de pessoas para a desgraça eterna. Aí sim. Nós não temos que comungar com essa doutrina mentirosa que aí está. Não. Não. Então, irmãos em Cristo, eu creio verdadeiramente que o Senhor já tem nos arrebatado do sistema religioso político. Agora veja uma coisa interessante. Né? Esses apóstolos, olha aqui um pouco, vamos ler um pouquinho aqui para baixo. Aqui, vamos ler aqui no 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ora, meus irmãos em Cristo, eles nunca viram a morte física. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Que privilégio, hein? O Senhor ali já fez aquela transformação física. Os corpos apóstolos foram transformados em corpos celestiais. Eles enfrentaram tudo, eles não tinham medo de nada, porque eles eram o quê? Simplesmente restaurados. Que privilégio, hein? Que privilégio tinham eles. Agora, depois que Deus levantou Paulo, ele trouxe uma informação para nós. Ele trouxe uma revelação para nós. E disse aqui, Filipenses 1,6. Tendo por certo, isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, irmãos, se nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo, nós não somos batizados ainda no Espírito Santo, como foram os apóstolos e os profetas. Nenhum profeta viu a morte física. Não. Nenhum profeta viu a corrupção. Elias foi arrebatado aos céus. E diz Coríntios que no céu não entra a carne e o sangue, porque ali habita o pecado, não pode herdar o reino de Deus. Então o corpo de Elias foi transformado. Moisés, procuraram a sepultura dele, não encontraram. Satanás queria saber onde era a sepultura dele, não encontrou. Mas ele apareceu vivo lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, junto com Elias. E Pedro queria fazer uma tenda para cada um. Né? Que coisa bendita. Então nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então nós estamos em estado, nós estamos em processo de restauração. Nós estamos em um estado de evolução espiritual. Mas isso aí não é reencarnação. Não, evolução do nosso espírito, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então,
nós estamos voltando para a origem da palavra. Nós estamos voltando para a origem da palavra. E alguém vem dizer que Deus levantou uma mulher nos Estados Unidos e ela foi a mensageira. Mas isso não confere com as Escrituras. Que se fosse assim, Deus teria levantado Eva e não o homem, Adão. Ela que tem que comandar tudo. Quando ela foi comandar, a primeira coisa que ela fez, o primeiro discurso que ela fez, ela errou. Não foi assim? Ela errou. Ou então, quando Moisés foi sair para o Egito, quem teria que comandar o povo? A mulher dele. Não comandou nada. Nem aparece o nome dela, praticamente. Ou então, por que Miriam não foi à frente? Então, Miriam tinha que ir à frente. Mas essas coisas tudo feririam o cenáculo. Que quando Moisés saiu, ele ordenou que cada homem que presidia a sua casa, aleluia, ali fizesse o sacrifício da Páscoa. Não mandou a mulher fazer isso aí. Não que a mulher não tenha qualidade, não tenha virtude, não tenha... Não é isso aí. Ela tem a sua posição, tem sim. Ela é uma adjutora, está ali lá do homem para ajudá-lo. Mas Deus diz que o homem é a cabeça dela. Isso é machismo, eles falam. Não, isso é lei de Deus. Machismo é o que nós estamos vendo aí no mundo gentil. Então não temos que copiar nada do mundo gentil, não temos que saber nada deles. Não vai resolver nada para nós. Não serve para nada. Então, Filipenses diz, nós estamos voltando à origem da palavra. Se nós estamos voltando para a origem da palavra, significa que nós não voltamos ainda. Nós estamos em processo. Cada mensagem vai nos aperfeiçoando. Nós somos tal qual, nós somos tais quais, tal qual, tais qual aquela tartaruga. Devagarzinho. Mas ela vai longe. Foi a visão que eu tive. Eu vi que a tartaruguinha muito lenta. Daqui a pouco eu me distraí um pouco naquela visão. Ela já estava centenas de quilômetros. Assim é a mensagem. Ela vem vindo. Ela vai indo. Ela vai progredindo. E nós estamos muito avançados. Nossa! Se alguém chegasse aqui hoje e nunca conhecer essa mensagem, ia achar estranho certas palavras, ia achar estranho certos comportamentos, certas atitudes nossas. Mas Filipenses 3:21 completa o que estou dizendo. Pode ler, Filipenses 3:21. Nós estamos aguardando um novo céu, uma nova terra. Mas diz aqui Filipenses 3:21 que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então nós seremos transformados. Então haverá o quê? O aprimoramento do nosso corpo e do nosso espírito. A evolução do nosso corpo e do nosso espírito. É o que diz a Escritura. E quando o nosso corpo for transformado, quando esse corpo que é corruptível se transformar na incorruptibilidade, é o batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Não é falar língua estranha, não é profetizar, não é orar e alguém ressuscitar. Não, são dons. E os dons, segundo a Escritura, imagem, diz lá no Salmo 68:18. E na sombra, Romanos 11:29. No Salmo diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dom para os homens e até para os rebeldes. E a sombra? A imagem não pode ser diferente da sombra. A sombra, lá diz, em 2 Coríntios 13, Romanos, capítulo 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sempre arrependimento. Então, irmãos, não há o que temer. O batismo do Espírito Santo é exatamente o quê? A dimensão do rapto eterno, do arrebatamento do povo do Senhor Deus. Porque nós não podemos ocupar as mansões celestiais com um corpo corruptível. Nós vamos passar ainda pelo tribunal de Cristo. Aí sim ocuparemos as dimensões celestiais. 1 Coríntios,
capítulo 14, versículo 6, ele traz algo muito interessante e oportuno para nós. E reforça a nossa fé. Olha o que Paulo fala. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Porque dentro de eu chegar aqui, reunir os irmãos, e nós falarmos línguas estranhas, a noite toda, todos falando línguas estranhas. E alguém dizer, nossa, o fogo caiu do céu. Não está acontecendo nada aí. Aí está vendo o quê? Uma confusão generalizada. E Deus não é confusão. Que fala línguas estranhas por 2 ou 3 e alguém intérprete. E alguém interprete. Se não tem quem interprete, fique calado. Ora, os espíritos são sujeitos à voz do profeta. Por que eles não ficam calados? Nós estamos em sujeição à voz do profeta. Amém? Se nós estamos sujeitos ao profeta, calar. Se alguém tem revelação, se alguém tem língua, alguma coisa, deixa, espera, ou vem antes e faça isso. Ou depois que termina, porque Deus não é confusão. Deus não vai começar com uma mensagem aqui, trazer outra lá, outra lá, outra lá, uma diferente da outra. Não! Deus é ordenado e progressivo. A nossa bandeira está aí, ordem e progresso. Triste. Embaixo dela o povo está em desordem e sem progresso nenhum. Uma vergonha generalizada. Mas é assim que é o mundo gentil. Não esperem nada desse mundo gentil, não. Não esperem nada desses governantes, não. Eles são mensageiros do diabo. Essa que é a verdade. Então, amados irmãos em Cristo, e assim eu tenho procedido, graças a Deus. Não que eu não fale línguas, não cante hinos espirituais, né? Não, sim. É importante falar língua estranha para a edificação do vosso espírito, claro. Agora não adianta numa reunião nossa, eu chegar aqui com os irmãos, aqui do Senado, e falando um idioma que os irmãos nunca ouviram. Como é que você pode dar glória e pode dizer amém aquilo que você não sabe o que é? Fique calado. Não dê amém, nunca cele amém. Se aquilo é uma mentira, você selou a mentira, é melhor ficar quieto. Concordam? Sim, essa que é a verdade. Agora, nós, quando Deus tem me usado para ministrar essa mensagem, a gente tem provado pelas duas testemunhas, pelos 2 testamentos, que isso é verdadeiro. Aí sim, amém? Os irmãos podem dizer, amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. Assim seja. Claro, isso é verdade. Como é que eu vou dar um amém para algo que eu não entendo o que está falando comigo? Nada aquilo ali. Posso que é um bárbaro. Se torna um bárbaro as pessoas. E as pessoas bárbaras para ela. Então o sistema religioso político está enredado com o mundanismo, cego no seu entendimento, né? Quando creem por falar língua estranha, eles têm o Espírito Santo. Os luteranos pensavam que tinham o Espírito Santo, nunca o tiveram. Os metodistas, né? Pensavam que estavam com... também não tiveram. E vieram os pentecostais, nós temos, também não tiveram. Houve lampejos nos dias de Lutero, na Alemanha. Houve lampejos nos dias de Wesley, na Inglaterra. E lampejos nos dias dos pentecostais nos Estados Unidos. Por volta de 1906, parece que é isso aí. Né? Mas o que aconteceu com essas 3 invenções? Elas voltaram para o seio da mãe. Como que estão os luteranos hoje? Piores que a Igreja Católica. Eu não estou aqui para ferir católico e ninguém, não. Né? Mas eles não evoluíram. O que aconteceu com os metodistas? Voltaram para a mãe. O que aconteceu com os pentecostais? Voltaram para a mãe. E qual foi o grande drama deles? Ou a sagacidade? Não sei que palavra vou colocar aí. O que foi que houve? Porta de igreja é coisa rentável. Rende muito dinheiro. E foram ficando cegos por causa do dinheiro. Cego. E hoje estão dominados pelo mundanismo. Se os irmãos uma hora, qualquer hora dessa aí tiver uma notícia sobre
algum ministro do evangelho aí, até da igreja católica, qualquer lugar, leia os comentários. Só para você ter uma ideia do que o mundo gentil fala contra o Deus verdadeiro. Horrível, meus irmãos. Horrível. Mas quem é culpado disso? O sistema religioso, político. E quem domina o sistema religioso político? Satanás. Então Deus, irmão, tem nos livrado dessas coisas. Deus tem nos guardado no seu grande amor. Então, vejam bem, o sistema religioso, ele está enredado com o mundo. Nós não somos religiosos, muito menos políticos. Né? Não, de forma nenhuma. Agora, os apóstolos, sim, eles foram batizados no Espírito Santo. Né? Os profetas foram batizados no Espírito Santo. Agora vamos dar uma lida para recordar. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz aí. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, a festa dos pães asados, meus irmãos, foi realizada, né? Não foi realizada em tempo nenhum, mas no cenáculo de cada casa. Se nós estamos voltando para o da palavra, nós estamos no caminho certo. Né? Nós estamos voltando para o cenáculo. Já pensou se Moisés tivesse construído um templo para colocar todos os israelitas para adorar o Senhor? Também existe esse templo. Nunca o povo entrou no tabernáculo. Não, só entrava o rei e os sacerdotes. Mais ninguém. Entrava ali. O rei entrava, o sacerdote entrava. E o profeta entrava. Entrava ali. Pode ler o livro de Neemias. O povo ficou lá de fora do templo, porque eles foram serem julgados pelos juízes de Israel, que casaram com mulheres estranhas. Eles foram para lá, mas chovia muito. E eles voltaram para as tendas, porque a chuva era muito grande. Esperaram passar os tempos da chuva para serem julgados. Não entrou. Mas o Apocalipse diz que Deus fez dos reis e sacerdotes para entrar no templo. Qual templo? Chamado Senhor Jesus Cristo. E não templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nessas coisas. Né? Então vejam, meus irmãos em Cristo, casa em casa. Olha o versículo 10. Portanto guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Vamos um pouquinho mais para frente. Os irmãos conhecem aqui. De ano em ano. Olha só. Né? Que coisa bendita. De ano em ano. Aqui. Isso. Veja, meus irmãos em Cristo. Se é de ano em ano, não é mês a mês. Não é dia a dia. Não é semana a semana. Mas vamos para Lucas capítulo 22. Olha só. Lá no versículo 14. Vamos para o 14. Deixa eu ter alguma coisa antes aqui. Lá no versículo 14. Olha o que diz aí. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã em Cristo. Colocou a mesa para os apóstolos. Não fizeram nenhum altar, nada. Oh, ali estava o altar do Senhor. Ali estava a mesa pura. Eles ficaram em volta da mesa, como nós estamos aqui hoje, em volta da mesa pura, recebendo o alimento espiritual. Né? E diz Êxodo que eles entraram numa casa. E eles perguntaram, Pedro perguntou: Senhor, onde vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Entra na cidade, segue um homem, a casa que ele entrar é ali. E eles seguiram aquele homem e encontraram um cenáculo mobilado, ou seja, um lugar, móveis. Eles lá não fizeram altar nenhum, não. Eles prepararam uma mesa. E naquela mesa, o Senhor ceou com eles. Uma pergunta: mas não foi no templo, foi numa casa. Agora, pergunto: qual é o sinal que esse povo tem? De Deus ou do diabo? Se faz uma ceia num templo, é sinal de quem?
Não estou querendo ferir ninguém, não. Mas a Escritura diz que é numa casa, de ano em ano. No 14º dia de Abib, no escurecer. E não de manhã cedo, na metade do dia. Não, foi no escurecer. Então vejam que o mundo religioso está completamente fora. Então, se você pratica ceias mensais e nisso crê, algo está errado com o teu espírito. Não enquadra com as Escrituras. O teu espírito precisa ser ordenado, precisa se libertar dessas coisas. E nós sabemos que a alma é a natureza, né, pecaminosa do espírito. Então, tem que morrer essa natureza pecaminosa para o espírito, o homem interior, que é o templo do Espírito Santo de Deus, possa ter paz e alegria no Senhor. Agora, meus irmãos em Cristo, se a Bíblia diz, aí em Êxodo 13, que é um sinal na mão e na testa, e Jesus guardou, viu aquilo, guardou isso aí, Lucas fala isso aí, Mateus, João, né? A Bíblia toda fala isso aí. Se eles estão vivendo uma outra Páscoa, um outro tempo, pergunto, qual o sinal que eles têm? De Deus ou o sinal do anticristo? Eu creio que seja o sinal da besta, o sinal do anticristo, que é na mão ou na testa. O de Deus é na mão e na testa. São duas coordenadas, né? Uma aditiva e a outra alternativa. Duas conjunções, melhor dizendo, no nosso português aí, né? Uma e, ela une, a outra o, é alternativa. Então, a marca do anticristo é na mão ou na testa. E de Deus, na mão e na testa. Se alguém pratica essas coisas, eu creio que ele não tem o sinal do Deus verdadeiro. Ele tem o sinal de algum Deus, que ele adora, através do sistema religioso. Mas esse não é o Deus verdadeiro da Escritura. Meus amados irmãos, os adventistas, com todo respeito, né, eles dizem que o único sinal, parece, eu posso até enganar, é o sábado. Ah, não. Nós estamos provando que já tem dois. O sábado e mais a festa dos pães asmos. E o outro detalhe, ele segue o sábado criado pelo calendário gregoriano. E nós seguimos o sábado escriturístico. Então, tem que rever esses pontos. Eu guardo o sábado e descanso do Espírito Santo. Eu guardo o sábado como um sinal e repouso do Espírito Santo. Mas não esse sábado que está. Não, esse que passou, isso é religioso. Esse é do sistema religioso político, criado pelo homem, baseado na terra. E também, lá em Gênesis capítulo 5, quando Enoque andou com Deus 365 anos. E eles tiraram como dias anos. E aí diz que a terra também são 365 dias. E a cada ano, a cada 4 anos, o ano bissexto, porque cada ano passa 365 dias, mais 6 horas. Cada 4 anos aumenta mais um dia. Mas isso é coisa da terra. Não. O que marca o tempo é o sol, a lua, as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Mais a árvore da vida, mais o tempo sabático. Os 5 tempos, né? Os 5 calendários. Então os amigos adventistas, com todo respeito, eles dizem que o sábado é um grande sinal. E não deixa de ser, mas não esse que já está. Isso é religioso, isso é da religião, isso é da política, isso é das nações gentias. E quem sabe até é um calendário que vem lá dos egípcios. Né? Ele segue isso. Não. Moisés, leia Êxodo 12, 13. Deus revelou para ele que aquele mês que ele estava saindo era Abib, o primeiro mês do ano. Porque Moisés guardava também o tempo sabático. Já estou voltando por hoje a palavra, nós um dia iremos guardar apenas o tempo sabático, o calendário sabático. Ele é menor, 336 dias. Ora, a Bíblia diz que Deus abreviará o tempo. A gente está no calendário religioso, 365 dias. E a cada 4 anos, 366. Deus nos levou para o calendário da igreja, 354 dias, que é o calendário lunar.
Se vai prever o tempo, nós vamos para o tempo sábado. Oh, que a sua fuga não seja num sábado. Aleluia! Como as coisas vão se enquadrando, como tudo vai sendo esclarecido. Agora, meus irmãos em Cristo, né? Nós acabamos de ver que a Páscoa é um outro sinal. Então já temos 2. São 9. Né? E dizem que nós somos usados por Satanás. Imagine se Deus nos usasse. Que maravilha seria. Né? Bom,